A paz de Jesus, o amor de Maria, é para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora. O nosso tema de hoje é a existência do demônio. Um tema difícil, mas fundamental nessa nossa caminhada. Vamos iniciar pedindo a intercessão dos santos anjos de Nossa Senhora para que possamos conduzir esse tema de hoje da forma que o coração de Deus deseja. Oremos? A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos, que fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O demônio existe. Esse é um dogma da fé católica. Se você é católico, se você é cristão católico, acreditar na existência de Satanás é um fato, uma obrigação. O que diz a fé da Igreja? Veja, meu irmão, não se trata de opinião, não se trata de senso comum, ou o que modernamente é aceito, a tese dos teólogos aceitas no nosso dia. Não se trata disso. E sim o que diz a Sagrada Escritura, a sagrada tradição da Igreja nos seus 2000 anos e o magistério da Igreja. É lá que nós vamos buscar a verdade. A verdade. E a Igreja, ela é o receptáculo da verdade. São Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Jesus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mais à frente, no capítulo 3, versículo 15, essa mesma primeira carta a Timóteo, São Paulo vai dizer: a igreja é a coluna, é o sustentáculo da verdade. Ou seja, para que a nossa pregação tenha autoridade, ela tem que estar fundada na fé da igreja, no que diz a igreja. Erra o teólogo, o padre, o religioso, que afirma algo que contradiga a fé da igreja, a revelação do Espírito Santo à igreja. Bom, vamos começar pelo que diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 391. Diz assim: por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual por inveja os fez cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados, naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. Deus inicialmente criou os anjos, todos bons, para servi-lo, para adorá-lo. Mas revelou a esses anjos o seu plano, aquilo que ele desejava. Criar um ser à sua imagem e semelhança, que fosse espírito e matéria. Os anjos eram seres puramente espirituais, com uma potencialidade muito maior do que esse ser material que planejava Deus construir. Mas Deus foi mais além. Deus revelou que o Verbo iria se encarnar, se tornar um homem, e que os anjos deveriam servir
a essa criatura, a esse ser inferior, o homem. Isso não soou bem aos ouvidos de Lúcifer, que foi criado como um anjo bom, mas que, por inveja, por orgulho, por soberba, disse não, rejeitou o plano de Deus. E com mentiras convenceu alguns anjos de que Deus não os amava e de que aquela situação era humilhante e que Deus os oprimia. E houve uma rebelião no céu. E a milícia de Deus, as miríades de Deus, lideradas por Miguel, o arcanjo Miguel, derrotou Lúcifer e seus demônios. E eles foram lançados em terra. Então, por uma opção livre e irremediavelmente, algo irreversível, eles se rebelaram contra Deus. Então, Satanás, desde a sua origem, é mentiroso. Ele que cria o pecado é uma invenção angélica. E ele é assassino. Ele quer matar, roubar e destruir a humanidade. Bom, além do catecismo da igreja, eu posso citar para vocês a fala do Papa Paulo VI ao Observatório Romano em 15 de novembro de 1972, disse o Santo Padre: quais são hoje as maiores necessidades da igreja? Não deixem que a minha resposta os surpreenda como sendo simplista e, ao mesmo tempo, supersticiosa e fora da realidade. Uma das maiores necessidades da igreja é a defesa contra esse mal chamado Satanás. O diabo é uma força atuante, um ser espiritual vivo, perverso e pervertedor, uma realidade misteriosa e amedrontadora. O Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica à reconciliação e à penitência, em julho de 1993, disse: é claro que o pecado é um produto da liberdade do homem. Porém, no fundo dessa realidade humana, existem fatores em ação que colocam para além do meramente humano, na área limite onde a consciência do homem, a sua vontade e a sua sensibilidade estão em contato com as forças das trevas. Elas, de acordo com São Paulo, estão ativas no mundo, quase a ponto de dominá-lo. Ora, então vemos que não é algo subjetivo, não é algo inventado. Durante séculos, eu citei apenas alguns exemplos, durante séculos, e como eu disse, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, vem reiteradas vezes falar sobre Satanás e seus demônios. 511 vezes o Novo Testamento se refere ao demônio. Bom, agora por quê? O porquê de tudo isso? O porquê de tudo isso? Por que é uma arma importante para Satanás fazer com que você, meu irmão, não acredite na sua existência? Ele deseja isso. Ele deseja isso. Hoje, modernamente, ele dispõe de duas estratégias. Uma é essa: fazer acreditar que ele não existe. Para quê? Por vários motivos. Vários motivos. Primeiro, facilita a sua atuação. Você não está mais preocupado, ele pode agir tranquilamente, aprontar e fazer das suas sem ser incomodado. Segundo, é moderno. Né? É moderno. Ganha áreas de modernidade, dizer que não, é uma metáfora. E afinal de contas, nós estamos numa época do tal do indiferentismo religioso. Que palavrão é esse, Luiz? Significa dizer que hoje em dia, quantas vezes você já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Deus é um só. Né? E aí você vai esvaziando
a mensagem de Deus. Porque, entenda, meu irmão, na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, São João vai dizer que Jesus se encarnou, Jesus veio com uma finalidade: derrotar a obra do diabo. É para isso que Jesus veio. Ora, se o diabo não existe, e a existência do diabo está ligada exatamente à noção de pecado, você relativiza o pecado e, ao mesmo tempo, esvazia a missão de Jesus. Por que Jesus morre na cruz? Qual é o perigo? Porque com o pecado, todos nós ficamos escravizados nas mãos de Satanás, totalmente alijados. Não poderíamos, de forma alguma, mais nos relacionar diretamente com o Senhor. E foi através da morte e ressurreição de Jesus, do seu sangue derramado no Calvário, que nós fomos resgatados e tivemos acesso ao céu, tivemos acesso ao coração de Deus. Ora, então a gente começa a entender como é maquiavélico, como é interessante para o demônio fazer com que você acredite que ele não existe. E aí existe a segunda estratégia, também muito comum hoje em dia, né? Tudo é o diabo. O camarada tropeça na rua, não, foi o diabo. Ele ficou gripado, foi o diabo. Tudo o diabo. Quer dizer, são os dois extremos, né? Ou ele não existe, ou então tudo é ele. Ele quer provocar em nós essa confusão, provocar em nós esse medo exagerado. Quando, na verdade, é importante dizer, fundamental dizer, não existem deuses, não existe. As religiões orientais, muitas delas falam disso, né? Que o equilíbrio do universo é pelas forças do bem e do mal, que eles estão em constante combate, e esse combate que dá o equilíbrio do universo, como se existisse um Deus bom e um Deus mau. Satanás não é Deus. Não existe Deus mau. Existe um único Deus. Aliás, como disse o catecismo, né, que nós lemos há pouco, o demônio e os seus anjos foram criados bons por Deus, mas por uma livre opção irrevogável, decidiram se rebelar contra Deus. Eles se fizeram mal. Eles se decidiram por afastar de Deus. Então não foi Deus que os fez mal. Agora, ele é uma criatura muito inteligente, muito mais poderosa do que nós, seres humanos. Porém, infinitamente inferior a Deus. A grande raiva do demônio é saber que a sua existência e a sua ação passa pela permissão de Deus. A sua existência é sustentada por Deus. Então nós temos que ter essa consciência, ficar atentos, alerta, para não se deixar enganar, não se deixar cair nas suas armadilhas, mas sabendo que aquele que é por nós é muito maior do que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, aquele que quer destruir. E fiquemos atentos, irmãos, porque a palavra de Deus vai nos dizer, e todos já conhecem, já ouviram essa passagem, que o caminho é estreito. O caminho é estreito. A porta é estreita. Esse caminho é árduo, é cheio de armadilhas. O demônio vai colocar muitas armadilhas no nosso caminho. Ele não pode entrar na minha vontade, entrar na minha consciência, mas ele vai, de uma forma ardilosa, usando meias verdades, procurando confundir, procurando colocar ideias na nossa cabeça, que às vezes a gente acha que é de uma pessoa, não consegue identificar. Até porque ele não vai se apresentar a você e a mim da forma tradicional, representada na Idade Média, né? Vermelho, cheirando a enxofre, chifrudo. Porque se ele aparece desse jeito, cá entre nós, né? Ó, a gente vai embora. Mas não. Normalmente, a sua aparência é sedutora. O pecado, ele é, para a carne,
aprazível. Para a carne, o pecado, ele é gostoso, ele gera satisfação. Por isso, cuidado. Há que ficar atento. Há que ficar atento. O cão ladra, o cão rosna ao redor, mas aquele que é por nós é muito maior, porque precisamos tomar posse desse coração, dessa palavra, e seguir no caminho tortuoso, passar pela porta estreita, e esse é o único caminho que leva ao coração de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para terminar, vamos pedir a Nossa Senhora que ela sobre nós coloque o seu manto para nos guardar de todo o ardil do inimigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Mãe, agora e na hora de nossa morte. Amém. E meu irmão, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe aqui embaixo os comentários. Logo aqui embaixo tem um espaço para você comentar. E aí você pode deixar o seu pedido de oração, seu testemunho, sua crítica, seu elogio, para que a gente possa interagir com você. Até uma próxima vez. Fique em paz. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.